Amém? A palavra do Senhor diz assim: o rei Davi já morava em seu palácio e o Senhor lhe dera descanso de todos os seus inimigos ao redor. Certo dia ele disse ao profeta Natã: aqui estou eu, morando em um palácio de cedro, enquanto a arca de Deus permanece numa simples tenda. Natã respondeu ao rei: faz o que tiveres em mente, pois o Senhor está contigo. Naquela mesma noite o Senhor falou a Natã: vai dizer ao meu servo Davi, assim diz o Senhor: você construirá uma casa para eu morar? Não tenho morado em nenhuma casa desde o dia em que tirei Israel do Egito. Tenho ido de uma tenda para outra e de um tabernáculo ao outro. Por onde tenho acompanhado os israelitas, alguma vez perguntei a um dos líderes deles, a quem ordenei pastoreasse Israel, meu povo: por que você não me construiu um templo de cedro? Agora, pois, diga ao meu servo Davi: assim diz o Senhor dos Exércitos: eu o tirei das pastagens onde você cuidava dos rebanhos, para ser o soberano de Israel, o meu povo. Pai, fala conosco, ministra a tua palavra, o teu recado santo e bendito, e traga, Senhor Jesus, aos nossos corações mais ensinamento da tua palavra. Eu oro, Senhor, em nome de Jesus. Amém e amém. Glória a Deus. Você pode se assentar, irmãos. Irmãos, durante essa semana eu estive ministrando, falando um pouco sobre as Olimpíadas, sobre vencer dentro dos propósitos. Às vezes as pessoas querem vencer, mas querem vencer com suas próprias regras. Regras essas que elas mesmas estabelecem para elas. E muitas delas não conseguem vencer porque fracassam. A gente viveu agora as Olimpíadas e a gente vê o mérito de uma medalha estar em vencer dentro das regras. Este é o grande mérito. Ninguém vence, ninguém é medalhista se não combater, não fizer do seu esporte algo que possa estabelecer a ele um método, uma forma de trabalhar, de se esforçar. Senão é tudo em vão o esforço. Eles podem se dedicar muito e no final, se eles não completarem tudo dentro das regras, eles não vão ser honrados por isso. Tenho aprendido com Deus, Deus ele também tem regras. Nós vamos vencer dentro delas. Por mais que a gente queira facilidades, mais que nós venhamos a querer ter êxito, a gente só vai ter êxito quando a gente cumprir todas as regras. Tem muita gente que acha que crente, por ser separado de Deus, por ter a marca de Deus, vai encontrar facilidades nessa vida. Eu quero dizer para você que eu não creio nisso. Você nunca vai me ouvir dizer aqui que porque você aceitou Jesus agora você vai ter facilidades. Você nunca vai ouvir da minha boca porque você se entregou a Jesus, agora tudo vai ser fácil na sua vida. Esquece. Nós somos iguais a qualquer outra pessoa lá fora. Vamos competir com elas da mesma forma, nos mesmos propósitos. Então, se você estudar para ser um advogado, você vai estudar junto com outras pessoas que vão ter que fazer a mesma prova, passar pelos mesmos testes e ter que se aperfeiçoar da mesma forma. Não pensa que por ser cristão você vai começar a ter tratamento VIP, você não vai mais pegar fila, você agora, todo mundo que vai olhar para você agora vai dizer assim: opa, chegou o crente, chegou o cristão, você tem todos os benefícios. Esquece, a vida cristã é muito difícil. Isso não é fácil ser cristão, porque nós temos que amar inimigos, nós temos que perdoar as pessoas que nos ferem. A gente tem que ser bom mesmo quando todos são ruins. A gente tem que ser fiel quando todos são infiéis. A gente tem que ser leal quando outros não são leais. A vida cristã é difícil. E essas são as regras. Se eu digo que sou cristão, essas são as regras que eu sigo. Algumas pessoas dizem que são cristãs, mas não seguem as regras cristãs. Elas não vivem nos padrões que Jesus Cristo estabeleceu para nós. A pastora Silmara hoje estava falando
exatamente sobre isso, sobre nós entendermos quem Jesus é. Porque Ele, Jesus, Ele se dispôs a vir aqui, se despojar da sua glória, vir aqui como o menor dos homens, ser servo dos homens, para que as pessoas pudessem entender que a Bíblia toda mostra Jesus. E Ele é Deus. E se Deus veio aqui para servir, por que nós vamos estar sendo servidos? Se Ele veio aqui morrer por nós, então por que nós não vamos morrer por ninguém? Por que nós não vamos nos sacrificar em nada? Por que Ele veio aqui, se sacrificou para que nós não tivéssemos que sacrificar em nada? Nós precisamos despertar. A vida cristã, ela impõe para nós parâmetros que são difíceis. Então, maridos, eles têm parâmetros, esposas têm parâmetros, filhos têm parâmetros. E todos nós precisamos seguir isso, querendo ou não. E é importante que a gente entenda isso, porque isso é reino. Como eu tenho falado, o governo de Deus é a ordem que Deus estabelece dentro de nós, estabelecendo conceitos. Então, a gente viu agora nas Olimpíadas muitas pessoas que venceram e de alguma forma dedicaram a sua vitória a Deus, né? Ontem mesmo a gente viu o Neymar com a faixinha 100% Jesus. Outros disseram assim: olha, Deus me honrou, toda a honra, toda a glória ao Senhor. Por mais que as pessoas não acreditem nisso, elas vão ter que engolir, porque para eles chegarem onde chegaram, eles precisavam de um governo dentro deles, para que eles não fizessem aquilo que talvez tivesse no coração deles. A gente viu, por exemplo, no início das Olimpíadas, a seleção brasileira passando bastante dificuldade, e pessoas criticando, e pessoas falando mal. Imagina para aqueles jovens tendo que lidar com a opinião pública e ter que jogar bola e vencer, mesmo sob pressão, mesmo sob a pressão da opinião pública, dos jornalistas e tudo isso. O reino de Deus tem que nos organizar. Ele tem que colocar nossas ideias em ordem. Por isso, quando você vai fazer uma entrevista de emprego, se o reino de Deus não estiver colocando você em ordem, você não consegue expressar exatamente o que você é capaz de fazer. As habilidades que você tem, a capacidade que você tem de produzir. Se você vai fazer uma prova, vai fazer um vestibular, quantas pessoas, quantos jovens estudam muito, fazem não sei quantos cursinhos, e aí quando chegam na hora de fazer a prova, travam. Falta de ordem. O reino de Deus nos ajuda a colocar em ordem, para que a gente possa extrair de nós o melhor. A gente possa compreender isso. Ontem, quando o Lucas pregou aqui, eu fiquei tão feliz de vê-lo ministrar. Mas se vocês olhassem o Lucas um dia antes, ele estava totalmente em desordem dentro dele. Então, o meu trabalho foi assim: eu sei que ele é muito novo, eu sei que pregar para a igreja é difícil para um menino de 11 anos. E ele estava apavorado. Ele estava com dor de cabeça, ele estava com o coração acelerado. Imagina, a ansiedade é garoto. Por isso eu falei para ele, Lucas, eu quero ver você pregar para mim na sexta-feira, antes de você pregar no sábado. Exatamente para que eu pudesse compreender tudo o que se passava dentro do coração dele, e aí como pastor eu pudesse ajudá-lo a pôr em ordem. Então o Lucas foi, como ele falou aqui, chorou. Fiquei até preocupado, será que eu vou deixar esse menino? Não vou deixar não. Mas ao mesmo tempo eu comecei a pensar assim, mas e o reino de Deus? Ele vai falar sobre o reino de Deus, trazendo em nós coragem. E agora eu vou ser a pessoa a desestimular, eu vou ser a pessoa a diminuir isso? Não, eu vou trazer o reino para dentro dele. E aí falei para ele, filho, senta aqui, vamos conversar. E ele foi conversando. E à medida que ele foi conversando, eu ia perguntando, e ele ia respondendo, e ia fluindo, e eu fui orando e abençoando até que ele encontrasse ordem. Quando ele veio pregar ontem, ele estava em ordem. Ele não teve nenhum pico de ansiedade, não teve choro, não teve tremores assim que fosse suficientes para travá-lo. Por quê?
porque o reino de Deus estava operando uma criança de 11 anos, trazendo a ela equilíbrio emocional, segurança, para que ele pudesse realizar aquilo que ele se propôs fazer. Nós temos dificuldades na vida, lutas, o tempo todo, e se nós não tivermos ordem, nós vamos agir de forma emocional e vamos nos precipitar, vamos tomar decisões, vamos abandonar coisas, vamos fazer coisas que não deveríamos fazer. Davi, ele passou 16 anos lutando contra ele mesmo, diante de perseguição, diante de enfermidades, diante de lutas. Assim como eu e você. E ele confiava no Senhor, ele descansava no Senhor, ao ponto de entender que Deus estava tratando coisas do coração dele. Quando ele se torna rei agora, ele vive um tempo de calmaria. Como nós não queremos viver isso, na verdade? Todos nós queremos viver um tempo onde os nossos inimigos não se levantam mais, onde nós não temos mais do que se preocupar. Está tudo bom, está tudo ótimo, está tudo tranquilo. E nessas horas eu aprendi que são horas perigosas, porque no conforto a gente relaxa. Uma vez eu ouvi um filósofo dizendo assim: animal satisfeito descansa, dorme. É verdade, quando nós estamos satisfeitos a gente dorme, a gente abaixa a guarda, a gente esquece que a gente deveria estar vigilando, a gente esquece que deveria estar atento, a gente deveria estar sensível a possíveis ataques que podemos receber. A gente está muito confortável. Sabe que no Salmo 23 as pessoas falam tanto do vale da sombra da morte, mas você sabe que o lugar mais perigoso para a ovelha é o pasto verdejante? E ninguém se preocupa com o pasto verdejante. As pessoas se preocupam com o vale. E se eu passar pelo vale, se eu passar pelo vale, não se preocupe com o pasto verdejante, porque no pasto verdejante há fartura de comida, e a fartura de comida faz com que eu coma e me sinta satisfeito, e aí eu vou dormir. Você sabe que as ovelhas, não sei se eu já contei aqui, no pasto verdejante elas comem tanto, que elas se afastam até do pastor, para elas poderem encontrar um cantinho para poder dormir. E quando elas encontram esse cantinho para dormir, elas entram no profundo do sono, que elas viram de ponta cabeça. E quando elas viram de ponta cabeça, elas não conseguem se desvirar. E elas começam a se bater, e elas começam a produzir uma substância que vai paralisando todo o corpo dela. E ela morre satisfeita. Se o pastor não observar o tempo todo que há uma ovelha que não estava junto com as outras, e não for atrás, ela morre sozinha, satisfeita, no pasto verdejante. E aí, quando o pastor sabe disso, ele consegue chegar até a ovelha, ele desvira a ovelha, coloca ela de pé, ela cai, levanta, cai, até que ela volte a caminhar novamente, e ela volte a ter saúde física. Olha que interessante. No vale, a gente depende do Senhor, a gente não vai se arriscar no vale, mas no pasto verdejante a gente deixa por nossa conta. Davi, ele estava num tempo de calmaria. Então Davi, ele olha para o seu reino, vê tudo que ele conquistou. Poxa, que gostoso, né? Desfrutar daquilo que você conquistou, daquilo que Deus te deu. Gostoso. E agora ele olha e percebe que a arca do Senhor não tem um templo. E aí ele sente no coração dele de construir um templo. Imagina, irmãos, para Natan olhar Davi, depois de tudo que Deus fez para Davi, você teria alguma dúvida, né, na altura do campeonato, de que Deus não estaria com Davi? Pelo contrário, você bate o martelo, você diz: não, Deus está com Davi. Então Natan olha para Davi, e quando Davi pergunta para ele: eu estou querendo construir um templo para o Senhor, o que você acha? Natan vira para ele e diz assim: olha, faz o que tiveres em mente, pois o Senhor está contigo. Veja só, você já ouviu muitas pessoas, talvez você já falou isso, sentir de Deus de fazer algo, sentir de Deus de realizar um projeto, sentir de Deus de falar algo com uma pessoa, sentir de Deus de construir algo, de produzir algo. Já ouviu isso ou já falou isso? E a maneira que a gente tem de avaliar as coisas está sempre
pelo benefício que aquilo pode produzir, né? Então, eu vou sentir de Deus de abençoar o irmão, sentir de Deus de fazer algo para a igreja, sentir de Deus de trabalhar em tal cargo na igreja ou fazer um trabalho social, sentir de Deus é nobre, é sentimentos nobres. E a gente acha assim, não, Deus está com o meu coração, eu não queria avisar. O texto aqui diz que Deus não queria nada disso. Ele sentiu de Deus, mas Deus não queria o que ele sentiu. Deus não estava preocupado com o que ele sentiu. Olha como é sério isso. Eu quero construir um templo do Senhor. Deus falou assim, eu te tirei de trás das malhadas, tirei das pastagens, não das malhadas, tirei das pastagens. Para quê? Para que você seja o soberano de Israel, não para construir templo. Eu te tirei de lá para você cuidar do povo. Eu tirei de lá para você governar o meu povo, cuidar do meu povo, julgar as situações do meu povo, trazer a prosperidade, a bênção, trazer a minha presença do Senhor. Agora você vai querer fazer tempo? Não tem nada a ver com o que eu separei para você fazer. Não tem propósito. Não faz sentido. Olha que interessante. Às vezes a gente é muito orgulhoso, a gente quer fazer o que está no nosso coração. E a gente muitas vezes nem pergunta para Deus se é da vontade de Deus aquilo. A gente quer fazer, porque sentir é bom, é legal, eu tenho que fazer, mas aquilo tem alguma coisa a ver com o propósito de Deus com a sua vida. O que isso de fato tem propósito de Deus. Porque tem pessoas que têm um propósito e querem fazer outras coisas. Tem pessoas que Deus está chamando para uma coisa, elas não querem o que Deus está chamando, elas querem fazer o que elas querem fazer, que desejam fazer, o que sentem fazer. Você está entendendo? Você sabe que existe uma pesquisa, um psicólogo, ele chama Maslow, não é Marlon, é Maslow. Então ele fala, ele tem uma lista de prioridades, lista de Maslow, fala, onde ele fez uma pesquisa onde as pessoas escreviam ali suas prioridades, o que elas não podem ficar sem. Então uns começaram a dizer, e na pesquisa ele chegou à conclusão de que a grande maioria, a primeira coisa que elas querem, comida, segunda bebida, segurança. E eles vão pontuando. E uma das últimas coisas que ele estabelece como prioridade é o propósito. As pessoas procuram tudo menos os seus propósitos. Interessante isso. Qual é a sua lista de prioridades? O quanto você investe no propósito? O quanto você de fato quer fazer as coisas que você nasceu para fazer? Muitas pessoas estão infelizes exatamente porque estão vivendo sem propósito. Algumas pessoas estão lutando para ser, para ter, mas não tem propósito. E elas lutam por um determinado tempo da vida, e aí depois que chegam lá na frente, elas percebem que não valeu a pena. Tanto esforço, tanta dedicação, não chega a lugar nenhum. E aí ficam infelizes, desanimam, jogam tudo para cima, fazem besteira, e aí depois acham que tudo conspira contra. Veja só, na noite de hoje eu quero que essa palavra possa entrar no teu coração. Eu quero que você compreenda que Deus, Ele olha para o propósito. Você tem um propósito. Há um propósito de Deus na sua vida. E Deus, mais do que aquilo que você sente em querer fazer, o que mais importa para Deus é o propósito. E você pode simplesmente dizer, olha pastor, estou com vontade de fazer isso. Deus pode me levantar de madrugada e fazer como fez com Natan. Dizer para ele assim, diz não, eu não preciso de tempo. Quando eu tirei lá do mundo, quando eu tirei daquela situação, eu não tirei para construir tempo, eu construí para fazer isso. Eu tirei para fazer aquilo, para realizar este tipo de trabalho. Por isso, aprenda isso nessa noite. Nem tudo que você sente é de Deus. Por mais que seja bom. Por mais que você tenha certeza que aquilo agradaria ao coração de Deus.
O Espírito de Deus fala no meu coração que há pessoas aqui querendo produzir coisas. E o Espírito manda dizer para você, toma cuidado com aquilo que você quer produzir. Não foge do propósito de Deus. Volte. Busque a Deus para saber qual é o propósito. Isso vai te fazer feliz. Isso vai te realizar. E entendo que coisas que estão dentro de propósito não são coisas grandes. Quando eu olho para a Bíblia, eu vejo homens que fizeram grandes obras, maravilhosas obras. Mas eu vi pessoas que fizeram uma pequena obra, que mudou a história de gerações. É assim que Deus quer. Quando eu olho para Lucas, quando eu olho para as nossas crianças, eu fico pensando na responsabilidade que eu tenho na minha geração de preparar essa geração para que eles possam dar continuidade naquilo que Deus vai fazer. Seria muito bom o Senhor Jesus voltar e nos levar e que essa geração tivesse a necessidade de trabalhar, de servir. Mas e se não for? Quem é que vai preparar essa geração? Ser o pastor do, ser o pastor da, é importante para mim. E não ser o pastor. Não ser valorizado pela posição, mas ser valorizado pela influência. Ser valorizado pelo prazer que me dá de ver uma pessoa sofrendo e você tirá-la da mão do diabo e injetar a palavra de Deus nela e soltar ela para ela produzir fruto. Esse é o grande propósito. Isso é o que mais me realiza. Isso é o que mais me satisfaz. É poder pegar uma pessoa que está toda desestruturada, cabeças, emoções, corpo, tudo, e poder contribuir num processo de transformação dessa pessoa para que depois ela possa voar. Esse fruto, ele tem que permanecer e não simplesmente esse fruto eu vou desfrutar dele. Não, esse fruto tem que produzir, não só para mim, mas para as pessoas. Ao contrário, nos dias de hoje, as pessoas estão fazendo só para elas se beneficiarem. Eu não estou fazendo para mim beneficiar, eu estou fazendo para que o reino de Deus se beneficie. Então eu entendo que eu tenho que preparar uma geração, eu tenho que preparar pessoas, porque Deus pode me levar amanhã, Deus pode me levar agora. Quando eu comecei a palavra, a minha glicose estava alterada, eu estava tremendo, por isso que eu perdi um pouco o fio da meada. Aí eu falei, Deus, eu vou pregar. Eu estou na tremedeira aqui, segura a minha onda. Depois eu como alguma coisa. E já estou com a mãozinha. Está entendendo? A gente precisa compreender que o reino está aqui ao nosso favor. Ontem nós saímos daqui e eu pensei assim, poxa, o Mateus está aqui. Ele ia dormir na casa de um rapaz aqui, acho que Rafael, que estava a bateria. E aí o Rafael ligou para ele e disse, olha, não vai dar para você dormir aqui, aconteceu um imprevisto. Era 11h30 da noite, a gente estava aqui na frente. Quando ele descobriu que não dava para ele dormir onde ele tinha se programado para dormir. Eu falei, filho, você vai para Guarulhos agora, 11h30, você vai fazer como? Você vai pegar? Vou pegar metrô, ônibus e tal. Aí a gente falou, a gente deixa o metrô e tal, mas o Espírito de Deus. Não. Vou deixar esse menino pegar metrô meia-noite. Eu vai chegar no Palmira lá, volta de o quê? 1h30 da manhã? Não. Peguei esse menino no carro e falei, vou deixar você na porta da tua casa. Levei ele, coloquei na porta da casa dele. Agora você está seguro, filho. Deus te abençoe, vou para minha casa. Vou para minha casa. Quando eu fui para a igreja hoje de manhã, descobri que ele não dormiu em casa, porque a mãe tinha bebido e não deixou ele entrar em casa. Imagina, o menino ficou perambulando na chuva, frio, encontrou a casa de uma ex-namorada e foi passar a noite lá. Eu falei, você não ligou para mim, cara? Eu saía da minha casa e ia lá na tua casa, buscava você na rua, você ia dormir na minha casa, ela achava na igreja, você dormia dentro da igreja, alguma coisa ia acontecer. Ai, pastor, mas eu não queria incomodar.
pegar pessoas cheias de problemas, de conflitos, trabalhar e dizer para ele assim: que bom que Deus te deu para mim, que eu vou cuidar de você, eu vou tratar de você, vou te abençoar, vou colocar algo no controle de você para o reino de Deus. Deus vai te equilibrar, e aí eu tenho certeza que você vai ser uma pessoa muito bem sucedida na sociedade, e eu vou ser teu pastor. Gostoso. É o mérito que eu quero, simplesmente de ver vocês vencendo, e eu poder ser visto. Não, eu sou o pastor da Alex, sou o pastor do Clifton, sou o pastor da Simara, eu sou o pastor da Beth, sou o teu pastor de pessoas que começaram com uma vida difícil, mas que o reino de Deus os levantou, os colocou de pé, estão abençoados, produzindo, saudáveis, abençoados. Mas você nem imagina o que ele passou. Eu não preciso imaginar o que passou, eu quero saber o que vai passar daqui para frente, com a presença do reino de Deus, com a ordem e o governo do Senhor. Está entendendo? Eu e você precisamos entender isso, porque daí a gente está trabalhando dentro de propósitos, e não em cima de vaidades e sentimentos de que, eu acho que isso é bom. Você pode achar que isso é bom, mas se isso é bom fora de propósito, não tem valor algum. Você não vai chegar a lugar nenhum, porque daqui a pouco você vai desistir do que você está fazendo, daqui a pouco você larga a mão, daqui a pouco você chuta tudo, o pau da barraca lá, e fala assim: não quero saber mais disso. Não é isso. Quando você tem propósito, a tua vida gira em torno disso. A tua vida gira em torno disso. É questão de sobrevivência. Eu não consigo viver se eu não fizer isso. Eu não consigo viver se eu não produzir isso. Isso me traz paz, isso me traz alegria, isso me traz felicidade. Quando eu olho jovens que começaram a centrar, sabe, ontem eu estava aqui olhando para os meninos do louvor do lado de Guarulhos, o Paulinho, que estava fazendo baixo, que é filho do Moisés, ele sofre com asma desde bebê. Desde bebê, ele sofre com asma. E a gente encoraja ele, e ele fazendo os tratamentos, e às vezes ele tem crises. Aí do lado dele estava o Sozinha, que é um menino, quando chegou na igreja, tinha 16 anos, que não sabia nem quem era o pai dele. Nunca soube quem é o pai dele. Um menino super revoltado. Hoje, Deus pôs o Souza em ordem, organizou o Souza. O Souza faz faculdade de música. O menino, ele está voando alto, trabalha na faculdade. Um menino que pensava em bobagem. A Jaque, que estava cantando, a menininha que estava cantando aqui, ela tem 40% de visão. Se ela sentar aqui, ela não enxerga o projetor. Uma menina que chegou na igreja com 11 anos querendo se suicidar. Hoje faz faculdade, pega ônibus sozinho, ninguém imagina que ela tem 40% de visão. Jovens que poderiam simplesmente passar a vida inteira reclamando da vida e se justificando porque não tem, porque não aconteceu, porque as coisas não acontecem na vida deles. Não, eu quero que eles peguem aquilo e se superem em cima daquilo e vençam na sua força, com o poder do Espírito de Deus dando a eles a capacidade de produzir em cima daquilo. Hoje quem olha para eles não imagina a vida que eles têm, a história de vida que eles têm. O Lucas estava aprendendo aqui, o pai dele não paga nem pensão. A mãe dele fica vendendo Avon, fica vendendo Jequiti, fica vendendo, e ela fica vendendo o tempo todo para que eles pudessem morar num cômodo. E em um cômodo, aquele menino pôs um púlpito, eu vou pregar neste lugar. Está entendendo? Eu olho para essas pessoas e vejo nelas algo que Deus pode produzir, assim como eu olho para vocês, irmãos. Nesses poucos meses que nós estamos juntos, eu fico olhando e tentando saber, Deus, qual é o propósito de cada um. O que é que o Senhor tem para cada um, para que eu possa ser instrumento do Senhor, para encorajar, para estimular, para conduzir, para que eles possam chegar a realizar os seus propósitos. Por isso a gente começa, sabe, conhecer, pegar vocês daqui, diante dos turbilhões de emoções. Eu tenho um sentimento ruim por causa disso, eu tenho uma decepção por causa daquilo, eu tenho problema aqui, tenho problema ali. Não importa o que você já passou, importa o que Deus quer construir a partir de agora. Importa que você saia da zona de conforto e entenda o que Deus tem para realizar na sua vida. Eu quero que homens aqui na
entendendo? Eu quero que você cresça como um cidadão brasileiro e dentro de um propósito de Deus, seja onde você estiver trabalhando, aonde você estiver estudando, seja onde você andar, você esteja vivendo dentro de um propósito. O Lucas, quando falou de pregar 5 minutos, é porque eu ensinei a igreja a contar o seu testemunho de vida em 5 minutos. Eu falei assim, olha, existem tantos lugares que às vezes a gente tem oportunidade, mas não temos tempo. Então eu quero desenvolver com vocês a capacidade de você falar da sua vida em 5 minutos. Você conseguiria? Porque tem gente, né? Você vai contar uma história. Eu falo assim, um dia eu estava na barriga da minha mãe. Ela vai falar da história quando ela estava com 50 anos. Mas ela começou, um dia eu estava na barriga da minha mãe. E aí minha mãe começou a ter azia. E eu senti que aquilo era algo estranho. Passados 9 meses eu nasci. Comecei a tomar mamadeira aos 6 meses. E não termina. Aí a pessoa fala assim, acabou, eu tenho que descer nesse ponto. Já foi a oportunidade. Aí tem um amigo no trabalho, fala assim, nossa, estou com tanto problema. Eu falo assim, nossa, eu também tenho tantos problemas. Mas você sabe que eu venci. Eu vou te contar como eu venci. Então, eu comecei a trabalhar aqui há 30 anos atrás. E aí no primeiro mês, no segundo mês, no terceiro mês, no quarto mês, no quinto mês, no sexto mês, o cara fala assim, eu dou sinal, não dá mais, agora vamos fazer. Então eu comecei a desenvolver na igreja, sabe, poder de síntese. Vamos trabalhar isso aqui. O que você acha mais importante na sua vida? O que você acha que é mais impactante na sua vida? Qual foi o encontro que você teve com Deus de fato que te despertou? Algumas perguntas você fala assim para as pessoas, quando que você conheceu Jesus? Ela fala assim, eu já nasci em berço cristão. Assim, nasceu em berço cristão, mas eu quero saber quando é que você se despertou. Porque eu também nasci praticamente em berço cristão, mas eu só fui me despertar aos 19 anos, de verdade, para quem Jesus era. Porque tem um monte de gente que frequenta a igreja e nunca despertou para quem Jesus era. Participa, se envolve, então, mas não sabe nem quem Jesus é. Canta as músicas, dança, participa de tudo, mas não sabe quem fala quem Jesus é. Eu tenho 40 anos de igreja, você tem 40 anos de frequência de igreja, mas de relacionamento com Deus. Porque vem na minha memória aqui o filho pródigo, né? As pessoas falam tanto do filho pródigo, o filho que deixou, o filho que ficou. Ninguém para para pensar no pai que foi abandonado por um e que deu o desprezo do outro. Um foi embora, pegou a herança e foi embora, o outro ficou e não estava nem aí para ele. Não conversava, não ficava em casa, não tinha relacionamento. Tem pessoas dentro da igreja do mesmo jeito. Ou elas vão embora e ficam longe de vez, ou elas ficam longe de Deus, perto de Deus. O coração delas está distante. Em 5 minutos é suficiente para você cumprir o propósito de Deus. E Deus fazer uma grande obra na vida das pessoas. Propósito. Hoje o Espírito de Deus mandou falar isso para você. Mais do que ter sentimentos por muitas coisas. Qual é o teu propósito? O que Deus te fez? Eu estou usando esse microfone aqui, ele é bonzinho o negócio. Só que ele tem um propósito. Qual é o propósito? Deve ficar com um livro. E é difícil, depois que você costuma ficar com a mão aqui, com a outra mão aqui, né? Já contei aqui para os irmãos que a gente conheceu uma pastora que gostava de pegar as pernas abertas. A gente conhecia um pastor que ficava nervoso, enfiava a mão no bolso. Imagina o cara ficava com a mão no bolso, blá 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 blá. Eu imagino quem olhava, ficava uma imagem feia. Imagina o cara com a mão no bolso, parece que ele estava fazendo alguma coisa. Então você fala assim, o primeiro dia que eu falei esse negócio, eu peguei a toalhinha e fiquei olhando para a toalhinha. Tentar onde que eu ponho a mão. Mas isso aqui tem propósito. Qual é o propósito? O propósito é de potencializar a minha voz. Para que eu não tenha que gritar, para que eu não tenha que pôr força, eu coloco isso aqui, o Jerry vai lá e aumenta o volume, e eu posso falar com vocês como se eu estivesse falando frente a frente. Propósito. Você acha que Deus te fez assim, tipo, te cuspiu? Não. O Senhor, quando te fez, Ele fez com propósito. Você tem um porquê de estar aqui nessa terra. O Senhor te criou, te dotou de dons, de capacidade. Sabe? Eu fico olhando assim, pastora Silmara, pastora Márcia.
Eu vi que elas são professoras, né? Professora. E aí eu admiro isso. Eu não consigo ser desse jeito. Então assim, você vai aprender, você vai nos usar. Né? É bem professora. Pastor Márcia é igualzinha. Eu admiro isso. Mas é a capacidade que Deus deu para nós. Sabe? Deus me dotou de outras capacidades. Sabe, ver o Fabinho tocando a guitarra, capacidade que você olha assim, meu dedo não fica numa corda, ele mexe em todas de uma rapidez. Sabe? A gente tem que entender essas coisas. E aí quando a gente entende, a gente vai buscar aquilo que a gente tem como vocação. E a gente vai fazer o melhor, porque aquilo Deus nos deu. Tem gente que fala assim, fulano tem um dom. Se fulano tem um dom, por que ele estudou tanto? Dom é dom. Quando Deus dá, está pronto. O cara toca muito, foi dom? O cara estudou 6 horas por dia, durante não sei quanto tempo. Não é dom, é esforço, dedicação. Agora, quando nós temos propósito, nós temos dons. Dons que o Senhor nos dotou. E aí a gente tem facilidades. Eu sei que na minha imperatividade, no meu déficit de atenção, você fala assim, por que Deus me deu? Me criou com imperatividade, com déficit de atenção. Talvez seja porque, para ser pastor, eu tenho que esquecer rápido das coisas. Então, já pensou se eu fosse um cara que ficasse concentrado nas coisas, assim, vou concentrar nas coisas. Aí apareceu um problema, estou concentrado naquele problema, apareceu outro problema, estou concentrado no outro problema, tem outra pessoa com outro problema, vou concentrar no outro problema, aí eu vou estafando. Aí Deus me dá a imperatividade e déficit de atenção. Aí apareceu um problema, eu já esqueci. Apareceu outro problema, eu já esqueci de novo. Aí eu vou encontrar a pessoa e Deus me lembra, e o problema? O problema é resolvido, graças a Deus e tal. Mas aquilo não entra no meu coração, por quê? Porque eu já estou pensando em outra coisa. A pastora fala assim, eu não sei como você consegue, você dirige, come. Eu não consigo nem, eu tenho que dirigir, olhar para o câmbio, olhar para o pedal. A gente desenvolve a capacidade de fazer algumas coisas. Eu falo assim, como que você consegue ler tudo e repetir? Eu fico impressionado. Tem cara que lê assim, ei, Salmo 2, versículo 3, diz, e segundo Timóteo, não sei aqui. Eu fico, caramba, eu não consigo decorar o Salmo 100. Por quê? Não consigo decorar. Então eu ando com a Bíblia, eu tenho que estar o tempo todo vendo. A palavra está no meu coração, o conceito está formado, mas um dia eu estava almoçando num restaurante, o dono do restaurante falou assim, ei, pastor, fulano aqui é crente. Eu falei, Aí o cara naquelas igrejas que gosta de recitar versículos e tal. Pastor, o que diz lá em Jeremias 43? Eu não sei. Assim, no restaurante, o cara falando assim do outro lado do balcão. Pastor, o que diz em Samuel, capítulo 3, versículo 2? Não sei. Aí na quarta vez que ele falou isso, eu falei, não sei. Ele falou assim, poxa, você não é pastor? Eu falei assim, o que está escrito em Jeremias 1:23? Não sei. O que está escrito em Josué 4:2? Não sei. O que então você é crente por quê? Eu saí chutando. Sabe? A gente precisa saber que a gente é, a gente não ficar sempre com os outros. A palavra que está produzindo efeito em nós, acalmar nosso coração, descansar, fazer com que a gente viva aquilo que é certo, aquilo que é correto. A gente lê, relê, entende o conceito, aprende o ensinamento, vive as regras do Senhor e deixa o Espírito de Deus nos conduzir.
A gente não tem que ficar medindo espiritualidade, fulano é mais espiritual. O cara pode mostrar que é mais espiritual, mas na vida está tudo errado. Então, sabe, não usa as pessoas como parâmetro. Olha para Jesus. Ele é o parâmetro de todas as coisas. Ele é o verbo, ele é a palavra. É ele que tem que servir de modelo para nós. Quando a gente entende isso, então a gente vai descobrir um propósito e falar para Deus: simplesmente sim, usa-me, envia-me. Isso aí. Que nessa noite o Espírito de Deus possa ter falado no teu coração e chamado a tua atenção. O que mais vale para Deus não é aquilo que você quer fazer. O que mais vale para Deus é aquilo que Ele te criou para fazer. Então, construa, produza. Eu tenho certeza que Deus vai te abençoar. Ontem, ela não gosta. Ela fala assim: pai, você vai falar de mim de novo. É que essa ilustração vem tão rápido. A Ana é tímida, né? Ela só fica à vontade no ambiente dela, aí ela fica. Mas aí ela ia cantar, então ela pegava o microfone e cantava assim tudo. Eu falava assim: poxa filha, você vai cantar, sabe, usa teu corpo, expressa. Aí, assim, agora você vai cantar uma música de celebração, né? Então, a alegria do Senhor, nossa coisa. Livres para correr. Eu falo assim: filha, você tem que expressar. Então agora que ela está crescendo, aí ela está começando a expressar, perdendo a vergonha. Aí quando eu vejo ela dançando agora assim, eu falo assim: ei, filha, você soltando, olha a Deus. Sabe, as pessoas, elas têm seu tempo. E a gente tem que esperar o tempo de cada um. A gente tem que ajudar que cada um desenvolva. Aí você fica se medindo o tempo todo, se frustra. Não, olha para você. Deixa o Senhor olhar para você. Deixa Ele extrair de você aquilo que Ele criou para fazer. E aí, à medida que isso vai acontecendo, você vai se alegrando. Você vai dizer: poxa, eu consigo fazer isso, eu consigo fazer aquilo, eu consigo desenvolver isso, eu consigo desenvolver aquilo. Isso vai alegrar o teu coração, vai te trazer paz, vai te trazer realização pessoal. E aí você vai ser útil de verdade para o reino de Deus. Tenho certeza que quando Deus trouxe você para este lugar, Ele não te trouxe para você só pregar. Porque senão Deus ia trazer ele para cá para quê? Então, quando Deus te trouxe para cá, tem coisas que Deus vai realizar através de você, que eu vou ser o instrumento de Deus para te ajudar nesse processo. Mas não vai fazer o meu, faça o seu, deixa que eu faça o meu. E aí a gente vai conseguir desenvolver o melhor para Deus. Em nome de Jesus, o teu entendimento se abra para isso, para que você possa compreender que nem tudo que você sente é para fazer. Nem tudo que você quer fazer, Deus quer que você faça. Simplesmente assim. Deixa o Senhor te usar naquilo que interessa a Ele e ao seu reino. Amém? Amém. Palavra do Senhor para você.